Começar o bloco do Atlético aqui no Tempo Esportes e a Giovana Pires está de volta. Conta pra gente, Gil, como foi essa terça no Galo? Bora lá, Rafa. Mais uma vez, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. O Atlético do técnico Filipão comandou mais um treinamento, segundo, antes dessa partida contra o Cruzeiro, clássico no sábado às 7:30 da noite. Treino pela manhã teve a ausência do Guilherme Arana, lateral esquerdo do Galo, que acabou saindo de campo na partida contra o Democrata ali no segundo tempo, com dores na região lombar. Tá na fisioterapia, então. O lateral esquerdo titular do Atlético virou dúvida já, agora para esse confronto contra o Cruzeiro no próximo sábado. Só que teve a presença do Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético. Ontem a gente trouxe por aqui a informação de que ele estava no Rio de Janeiro para poder conversar com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, em relação a ouvir o convite sobre ser diretor de seleções por lá. Ouviu o convite, agora deve estar pensando ainda o que vai fazer da carreira nos próximos anos, nos próximos meses, nos próximos dias. Por enquanto, hoje participou do treino, comandou não, né? Esteve ali também ao lado do Filipão, também de outros dirigentes, observando e conversando também com os jogadores do Atlético. Bom, deixa eu chamar o Breno Galante também pro bate-papo, já tá conectado conosco. Breno, boa tarde pra você. Queria saber qual o seu destaque inicial nesta terça. Um abraço. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? A Giovana, o Léo, a turma de casa. Tá me ouvindo bem aí, Sim. Rafa? Ah, tá. Rafa, o meu destaque já é essa expectativa, né, do que o Filipão pode fazer para esse clássico. E aí eu quero levantar uma bola para vocês. Eu não sei se foi um mal entendido da minha parte na coletiva, mas no ano passado, uma coisa me incomodou muito, e aos torcedores do Atlético também, na coletiva pós-derrota na Arena MRV pro Cruzeiro, a passividade do Filipão de encarar a derrota como um jogo qualquer. E a gente sabe que pro atleticano e pro cruzeirense o clássico não é um jogo qualquer. E no último domingo, na coletiva ele disse: olha, eu não gosto de clássico no começo, eu gostaria que o clássico fosse mais pra frente, mas eu não vou mudar, não vou fazer nada diferente, vou tratar como um jogo como qualquer outro. Espero que eu tenha entendido errado, viu, Rafa? Porque eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que clássico tem que ser tratado diferente. Independente de ser Campeonato Mineiro ou não, o clássico tem que ter sim um tratamento diferente. Vale muito pro torcedor do Atlético, do Cruzeiro também, mas pro do Atlético, 2 derrotas seguidas dentro da sua casa é algo que o torcedor não admitiria de forma alguma, né? Vale muita coisa, apesar pro campeonato não, mas para o atleticano sim. Eu não sei, eu posso ter entendido errado, sabe, Rafa? Essa constatação do Filipão quando ele fala que não vai fazer nada diferente sendo clássico agora ou não. Não sei o que vocês pensam a respeito, como é que vocês viram essa declaração. Mas me preocupou, Rafa, porque eu acho que clássico tem que ter um tratamento diferenciado sim, hein? Ah, você pode ter certeza disso, né? Ô, Léo, por exemplo, clássico, velho, tem pra mim o seguinte: você não joga, você ganha. Independentemente de ser o lado A ou o lado B da parada, cara. Abraço ao Breno, a Giovana. Eu até acho que o Felipão, ele, nesse discurso, ele tá mais querendo amenizar o clima do clássico, só que ao mesmo tempo, eu tava ouvindo essa entrevista do Felipão também, o Breno, teve um momento, até quando ele foi perguntado sobre o Larcamón e tal, ele falou que lamenta conhecer o Larcamón em um clássico, já que é um jogo um pouco mais tenso. Ele falou que iria viver durante essa semana, trabalhar bastante em cima do clássico. E assim, o Felipão, óbvio, né? Ele já esteve do próprio outro lado, no Atlético mesmo, comandando o clássico. Ele sabe o que isso significa para o estado, para as duas torcidas, para os times. Sabe que o Atlético tá devendo nesse sentido, porque perdeu o primeiro jogo na Arena MRV. Então, de fato, ter uma segunda derrota seguida, isso não vai pegar bem, ainda mais por ser o favorito, inclusive, tem essa responsabilidade. Então, eu acho que é um treinador que sabe bastante do peso que significa o clássico, e na própria entrevista ele também deixou isso um pouquinho claro. Então, ao mesmo tempo que ele tenta amenizar um pouco o clima, ele valoriza também o clássico, e é o jeito do Filipão de ser, né? E assim, eu concordo com ele nesse ponto, de que é muito cedo para você ter um clássico. Um clássico na terceira rodada, isso quase nunca aconteceu, né? Então, assim, os times estão praticamente ainda, né, naquela transição de pré-temporada para o que realmente é a temporada. Pode até ser prejudicial em termos de nível de jogo, né? Se você pensar o lado do Cruzeiro
Larcamão tá começando um trabalho totalmente novo. O Filipão, pelo menos, ele tem a vantagem da continuidade. Mas não é muito comum a gente ter um Atlético e Cruzeiro logo no início do campeonato. São Paulo, gente, eu sei que vocês podem argumentar, São Paulo e Rio. Hoje já tem, por exemplo, o Majestoso, tem Corinthians e São Paulo. Mas lá você tem 4 times, né? São 4 times que disputam essa rivalidade. Mas aqui em Minas Gerais, eu confesso que eu não me lembro de ter tido um Galo e Cruzeiro tão cedo, viu, Léo? E acho que ele fala muito dessa, que pena que é cedo esse clássico, não gosta que seja cedo o clássico, porque a pressão também cresce bastante, né? E não pode significar muita coisa, porque para o próprio Cruzeiro é o início de trabalho. Para o Atlético, tudo bem, teve aquela derrota na primeira rodada, teve a justificativa do Atlético, a situação do gramado, a reclamação do Rodrigo Caetano em cima da arbitragem, mas já teve a exibição convincente na sua casa diante do Democrata, né? Tendo bons valores ali, principalmente do meio de campo do Atlético funcionando bem. Então, um clássico no início, a pressão cresce bastante para quem perde. Assim como o Campeonato Mineiro, muitas vezes não quer dizer tanta coisa assim. Por exemplo, o ano passado o América foi finalista do Campeonato Mineiro, estava jogando bem, fez bem uma primeira fase do Campeonato Mineiro. Mas aí chegou no Campeonato Brasileiro e foi uma decepção, uma negação, né? O América quase não existiu na competição e foi lanterna por muito tempo. Então, o estadual já não quer dizer muita coisa. Porque um clássico, então, no início de uma temporada, também não quer dizer o que vai ser a temporada daquele time que eventualmente venha perder. Então a pressão cresce bastante. E olha só, informação de agora, Atlético divulgando então a venda de, pode falar, a venda de ingressos para essa partida contra o Cruzeiro próximo sábado às 7:30 da noite. A venda começa amanhã, a partir das 11 da manhã, no site do Atlético. Lembrando, importante a gente ressaltar, para essa partida, para esse confronto, pelo menos nos próximos 2 anos aí, torcida única, apenas torcedores do Atlético presentes na Arena MRV. A entrada mais barata, então, vai ser para o sócio Forte e Vingador, Galo na Veia também internacional, R$50 para o Intersul. Aí já a entrada mais cara é para aquele torcedor que não tem nenhum tipo de sócio, para o Brahma Leste, valor da inteira R$350. O preço ficou um pouco mais caro em relação à primeira partida do Galo na temporada por lá, mas é aquela média também do ano passado, com os ingressos um pouquinho mais salgados. É o clássico, é o que o Atlético tem para fazer no momento. Eu tô lembrando aqui, Breno, eu acho que aquele Atlético e Cruzeiro da reinauguração do Mineirão, acho que ele foi a primeira rodada do Mineiro, falar, né? Lembrei agora. 2013, né? Isso. 2013, 2-1 pro Cruzeiro. Foi isso mesmo. Mas é muito raro, né? Você vê de 13 para 24, 11 anos e tal. Mas, gente, a federação definiu, tem muito o que fazer não, e vamos pro jogo, né? Tem muito o que escolher não, a tabela não vai mudar por conta disso. Ô Gil, dando sequência aí ao noticiário, essa semana de preparação pro clássico, o jogo 7:30 da noite do sabadão, então o Galo trabalha até a sexta-feira normalmente, né, Gil? Normalmente, Rafa. Sobre os ingressos, então, ainda, falando sobre a capacidade total. A capacidade total liberada da Arena MRV é de pouco mais de 44 mil torcedores. Para essa partida, como não vai ter o setor visitante com torcida visitante, a expectativa é de que o Atlético use esse espaço normalmente sem precisar fazer aquela separação, né? Que é necessário quando tem torcida visitante entre uma torcida e outra. Então, por conta disso, caso o Atlético consiga, de fato, encantar o público durante essa semana para vender os ingressos, a expectativa é de que, de fato, consiga ter um recorde de público na Arena MRV. A maior carga, a maior capacidade da Arena desde então, né? Público presente na Arena MRV desde que ela foi inaugurada em agosto do ano passado, foi justamente na partida contra o Cruzeiro no ano passado, em outubro. O Atlético perdeu para o Cruzeiro por 1-0 com aquele gol contra marcado pelo Gemerson, e o público foi de 42.058 presentes. Como eu disse, a capacidade total liberada da Arena é de pouco mais de 44 mil torcedores, então a expectativa é de que o Atlético consiga quebrar esse recorde na 11ª partida no estádio, conseguindo ter o melhor número de torcedores em campo, e que vai ser difícil de ser batido depois, né? Sabendo que tem essa separação da torcida e que acaba caindo cerca de 2 mil ingressos ali, né, por conta dessa separação. Faz parte do processo, e até agora não engoli esse negócio de clássico com torcida única, mas, cara, isso vai dar tanto debate, lembrando que vai até 2025, enfim. Uma coisa boa disso aí é saber que vai até 2025, né? Que aí pelo menos para em definição. Será Sim. que vamos ter? Como é que vai ser esse clássico? E agora? Então, pelo menos já tá acertado. Alguns clássicos pra frente aí, já sabemos que os clássicos serão de torcida única. Ô Breno, mas será que não tem como romper esse acordo aí entre as diretorias, não? Porque talvez chegue um ponto
que Deus ou qualquer ser divino ilumine as mentes de diretores de Atlético e Cruzeiro, eles parem para refletir e falem, poxa vida, tá paia, né? Tá ruim, clássico, torcida única e tal. Eu ainda espero que isso aconteça, viu, Breno? Mas você consegue vislumbrar em algum momento que isso acabe dentro desse período aí de 2 anos de acordo com o clássico com a torcida única, cara? Rafa, eu acho difícil, sabe? Eu tava me lembrando aqui, o Sérgio Sete Câmara, quando era presidente do Atlético, chegou a dizer que teríamos clássico com torcida dividida no Mineirão, que ele já estava conversando com o Cruzeiro sobre isso. Não aconteceu nada disso, né? E agora, o Atlético fazendo um clássico com torcida única, eu acho que o Cruzeiro, se for voltar atrás, ele vai querer ter o seu clássico com torcida única também. Aí depois que ele fizer um clássico com torcida única, aí eu posso até acreditar, Rafa, que eles sentam, conversam e aí de repente pensam numa nova situação. Mas, cara, a tendência é muito complicada, né? Os prejuízos que o Atlético teve na Arena MRV, o Atlético tá cobrando do Cruzeiro na justiça. O Cruzeiro não admite que ele tem que pagar esses valores, então vai muito mais além agora só do jogo, né? Tem essa situação também vamos colocar aqui, dessa dívida que o Cruzeiro tem com o Atlético, dos prejuízos que tá sendo resolvida. Eu acho que infelizmente o futebol continua perdendo, viu, Rafa? E a gente não vai ter essa oportunidade não. Mas acho que a torcida do Atlético bate o recorde público no sábado. Acho que até por ser uma torcida única, ela vai com tudo, ela tá realmente com essa gana de ver o time vencer o Cruzeiro dentro da sua casa, o que não aconteceu no ano passado, não vai admitir uma segunda derrota, vai empurrar o Atlético de todas as maneiras. Eu tô bem otimista que vamos ter uma casa superlotada no sábado à noite na Arena MRV. Sobre esse acordo feito, né, entre Atlético e Cruzeiro, ele tem 2 anos justamente para ter uma isonomia, né, essa igualdade entre os clubes, porque o Campeonato Mineiro, cada vez na primeira fase, cada ano, né, um clube que acaba sendo mandante. No ano passado o Cruzeiro foi mandante do primeiro jogo, agora o Atlético, no ano que vem o Cruzeiro de novo. Então acho que até por conta disso vai ter aquela rivalidade em campo também, né, fora de campo, na verdade, né, entre os dois clubes na hora dessa negociação, pensando que o Atlético teve o público único, né, torcida única no estádio em um jogo no Mineiro. E aí no ano que vem o Cruzeiro também vai querer fazer a sua parte, como disse o Breno Galante. Em relação ainda sobre essa questão do público da torcida única, eu fico pensando até na final do Campeonato Mineiro. São 2 partidas, mas aquela equipe que tiver feito melhor campanha acaba ganhando a vantagem. Aí a gente vai poder observar um jogo, vamos supor que vai ser Atlético e Cruzeiro, logo no último jogo, do fato decisivo, vamos supor que o Atlético ou o Cruzeiro tenha a melhor campanha, uma das 2 equipes vai ter essa vantagem realmente no jogo decisivo, e aí sim a gente vai ver como é que isso faz diferença, né? Pensando que é uma decisão, a rivalidade em campo também, aí pode ser que em algum momento um dos dois repensem essa situação. Qual foi o último clássico dividido? Foi aquele na final do Mineiro, 2022. Mineiro, isso, que foi esse mando da federação. Mando da federação, né? Que não aconteceu absolutamente nada de errado. Pois é. Teve show, exatamente, né? Show do Pichote, J Quest, eu acho que no outro ano, enfim. Teve de tudo um pouco. Gente, basta querer fazer, tá? Tendo um pouquinho, não precisa de muito não. Um pouquinho de boa vontade, consegue fazer. E novamente, quem perde é o torcedor. Ô Gil, só um outro detalhe interessante, antes da gente voltar a falar das coisas quentes do Atlético, né? Do dia, aniversário do Guilherme Arana no Atlético, né? 4 anos do menino Arana no Galo, o Guilherme Arana que chegou em 2019, como mudou o time do Atlético de 2019 pra cá, hein, Giovana? Melhorou e muito, hein? Ele pegou o Galo desde o início, o Galo afogado. Foi? O Galo eliminado pelo Afogados, é isso que eu queria dizer. Não queria fazer uma provocação, 2020, torcida do Galo. É. Pegou o Galo eliminado na Copa do Brasil pelo Afogados, foi eliminado, né? Sim. Não pegou o Galo. Ele foi eliminado pelo Afogados, depois construiu toda a história pelo Atlético, campeão, multicampeão em 2021 e segue aí escrevendo o nome no Galo, na história do Atlético, né? Completando 4 anos desde que ele de fato chegou ao Galo, e é dúvida para esse clássico do próximo sábado. Guilherme Arana saiu de campo no último domingo com dores na lombar, ficou de fora do treinamento ontem e hoje, apenas na fisioterapia do clube, então fica a expectativa se vai ou não pro jogo contra o Cruzeiro no sábado. Se não for, quem vai ser o titular é o Rubens, né? Não tem muita discussão. Eu acho que não. 4 anos, o Breno Galante, do Guilherme Arana, desde 2020 aqui com a camisa do Atlético, subiu em muito o nível da lateral esquerda do Galo, Arana, né, cara? Diferenciado.
E tem uma observação que eu queria compartilhar com vocês aqui, que eu vi em Patrocínio na semana passada. O Guilherme Arana, na ausência do Hulk, ele está pegando aquele protagonismo junto ao torcedor. Chegando em Patrocínio, ele fez questão de dar autógrafo para todo mundo, tirar foto com todo mundo, ser atencioso. Eu olhei nele e falei, olha, é o retrato do que o Hulk faz, mas o Hulk estava do outro lado, né? O Hulk chegou a viajar lá, ele estava do outro lado, de um lado o Hulk, do outro lado o Arana. Eu falei, poxa, que legal, né? O Hulk tá fazendo escola. O Hulk, no dia seguinte, voltou para Belo Horizonte, o Arana foi pro jogo e o Arana foi o centro das atenções com o torcedor lá em Patrocínio também depois do jogo. E aí mostra um pouco daquela situação dele ser o capitão do time, né? Porque ele é uma das lideranças dentro de campo e tá fazendo isso fora de campo. O Arana, que sempre foi muito discreto, aquele cara que não conversa muito, agora não, né? Ele sempre vem prontamente para poder falar, falou após a derrota contra o Patrocinense, deu entrevista, agora também na Arena MRV falou de novo. Então eu tenho visto um Arana mais maduro e, claro, agora é o capitão do time do Atlético, né, Rafa? Então, não só dentro de campo, mas uma presença muito marcante e importante do Arana fora de campo também, Rafa. Sobre os números do Guilherme Arana pelo Atlético, são 173 partidas com a camisa alvinegra, 16 gols marcados e 25 assistências. Desde que ele chegou ao Atlético, ele foi campeão mineiro 4 vezes, campeão brasileiro da Copa do Brasil e também da Supercopa do Brasil. E são os números, né? A história realmente do Guilherme Arana com a camisa do Galo. E acho que quem gosta de futebol, né, sentiu muito com ele a lesão que ele teve às vésperas da convocação para a Copa do Mundo, né? Então é um lateral que deveria ter defendido a seleção numa Copa do Mundo, e isso não aconteceu por conta da lesão. E você vê como que ele batalha para voltar ao seu alto nível, né? E depois da lesão que ele teve, do tempo de recuperação, isso é muito difícil. E eu acho que ele ainda não voltou a jogar aquilo tudo, né? Assim, que ele tava numa sequência muito boa. Aí eu até pergunto para você, ô Breno, seria... ele não voltou muito por conta do time do Atlético também, que é diferente, o estilo de jogo também é diferente, ou você acha que individualmente ainda o Arana, apesar de já ter uma importância muito grande, para lembrar um pouco aquele antes da lesão, pré-lesão, ele ainda pode evoluir mais nesse Galo? Eu acho que ele pode evoluir mais, sabe, ô Leal? Foi uma lesão muito complicada do Arana, foi muito grave, né? Muita gente ficou na dúvida se ele poderia voltar a jogar em alto nível, e eu acho que aos poucos ele está desenvolvendo isso. Vamos lembrar que ele voltou no meio de uma temporada, de uma competição, como foi o ano passado. Ele chegou a jogar ali a reta final do Mineiro, ele ficou no banco, aí depois começou o Brasileiro, ele foi entrando. Ele não fez assim uma pré-temporada como tá fazendo agora, né? E agora já começa jogo. Eu acho que a gente ainda vai ver o Arana evoluindo muito, e mesmo, eu vou dar minha opinião aqui, mesmo nesse momento ele não fazendo o que ele sabe fazer de melhor, eu acho que ele é o melhor lateral esquerdo do Brasil, para mim titular absoluto da seleção brasileira, pelo que eu vejo na seleção. Então ainda tem muito a evoluir, e isso deixa, né, o Filipão aí até, eu acho que mais empolgado, porque a gente já viu no último jogo no domingo uma boa evolução do Zaratio, que voltou a fazer um bom jogo. O Edenilson também fez um bom jogo, o Arana também evoluindo. Então, dentro do próprio grupo, o Filipão tá tendo reforços ao longo da temporada aí, Léo. Ô Gil, vamos pensar num provável time do Atlético pro fim de semana. Eu sei que tá longe ainda, turma, muita coisa pode acontecer ao longo da semana, mas vamos tentar projetar esse 11 inicial do Galo aí? Com ou sem Scarpa titular? Diga aí. Você tá doida? Titularzaço. Vai. Então, titular, Léo? Titular, né? Até porque entrou bem, né? No jogo do final de semana, apesar de ter entrado aí no intervalo, mas já mostrando que pelo lado esquerdo do campo o Atlético pode ficar ainda mais forte. Ainda mais porque não deve ter o Arana, ou deve ter, como é que tá, Giovana? A gente fica nessa expectativa, se vai ou não ser titular nessa partida o Guilherme Arana por conta desse problema na lombar. Em relação ao Gustavo Scarpa, diferente daquele assunto que foi trazido pelo Breno Galante sobre o técnico Filipão, o Scarpa quer um jogo como uma final, né? Foi o que disse o Gustavo Scarpa depois da partida contra o Democrata, quando até eu perguntei para ele se ele já tinha entendido um pouco sobre como é a rivalidade de Atlético e Cruzeiro desde que ele chegou aqui ao Atlético no início do ano. E aí ele disse: eu acho que esse tipo de jogo diz muito sobre como vai ser o resto do ano das duas equipes.
Foi o que disse Gustavo Scarpa em relação a essa partida, falando que vai sim tratar a partida como uma final, esse clássico contra o Cruzeiro, porque aí sim vai dar mais confiança ou não para uma das equipes ao fim do ano, ao longo do ano, durante a temporada. Exagerou um pouco, né? Deixa o cara fazer a sua marca. Legal ele falar que é como uma final e tal e tudo mais. Agora que o clássico vai dizer o que será a temporada, eu falei isso aqui há pouco, né? Aí eu discordo. Ok, eu concordo. Mas ele não falou que. Ele falou assim: eu sei que diz muito sobre como vai ser o resto do ano. Diz muito não quer dizer que diz 100%. Eu tô tentando defender o Gustavo Scarpa. Mas enfim, sobre esse provável Atlético, né? O Everson deve ir realmente no gol. O Mariano, que foi titular na última partida, deve continuar também titular na lateral direita do Atlético. A dupla de zaga Gemerson e Maurício Lemos. Aí aquela dúvida em relação à lateral esquerda. Será que Guilherme Arana vai estar ou não à disposição do técnico Filipão para essa partida? Se não, Rubens aparece então pelo lado esquerdo do Atlético. No meio-campo, quem é que vai sair para o Gustavo Scarpa ser o titular? Porque na última partida, Otávio, Edenilson, Zaratio e Igor Gomes foram os titulares no meio do Galo. Quem sai? Igor Gomes, que fez um bom jogo, que faz às vezes bons jogos. E aí? Eu acho que sim, viu, Ju? Porque Rafa, não sei se ficaria muito desprotegido o meio com os dois, não, viu? Eu acho que ficaria, viu, Breno? Igor e Scarpa. Eu vou contrariar um pouco a opinião de vocês aí. Manda. Eu acho que o Filipão vai segurar o Scarpa pro segundo tempo. Eu acho que a questão física nesse início pode pesar. O Filipão deixou claro em relação ao Batalha que ele não tem pressa nenhuma. O Batalha se colocou à disposição para ir pro jogo. Ele falou: olha, eu não tenho pressa, nós vamos tratar as coisas com muita tranquilidade aqui, não tem nenhum tipo de desespero. É uma opinião minha, né? É um achômetro, não é uma informação. Mas eu acho que ele vai manter o mesmo time que começou contra o Democrata, deixando o Batalha, pode ser uma novidade, eu acredito que ele leve pro banco, e eu acho que ele vai deixar o Scarpa pro segundo tempo. Jogou 49 minutos no primeiro jogo, a gente sabe como é a intensidade de um clássico. Eu, se fosse treinador do Atlético, já colocaria ele até como, não só aspecto físico, mas como também um aspecto tático, aquele cara o elemento surpresa pro segundo tempo que pode mudar a história de um jogo. Eu acho que o Scarpa pode ser essa situação, mas eu vou pelo lado físico, viu, Rafa? Eu acho que talvez ainda seja cedo para poder tentar iniciar com ele, mas vamos aguardar os treinamentos da semana, né? Faz sentido. E aliás, a gente até antes de a temporada começar, tinha expectativa, será que o Filipão vai com força máxima para enfrentar o Patrocinense? O que vai arrumar o Filipão? E ele parece não mexer tanto assim no time, né? Então já tá aproveitando o início dessa temporada para dar mais sequência para jogadores, para pegar mais o ritmo de jogo. Então, acredito que não deve mudar muito das últimas partidas, ou inclusive da última partida em que o Atlético funcionou muito bem, né? Meu time, eu iria de Saravia na direita, Rubens, obviamente, no lugar do Arana, se ele não tiver condições. Minha zaga, Lemos e Igor Rabelo. Importante não correr riscos, se é que vocês me entendem. E aí na meiuca, velho, Otávio, Zaratio, Edenilson e Scarpa. Mas eu acho que tá mais perto, né, dele ficar pro segundo tempo, igual o Breno falou, apesar de eu querer ver o Scarpa como titular. Paulinho e Hulk na frente não tem como mexer muito não, né, gente? É o que temos, né? É o que temos. Esse pra mim seria o 11 inicial. O Gemerson agradece, viu, Rafa? O Gemerson agradece seu apoio moral aí pra ele. Né? Não, meu amigo, eu não fico passando. Esse apoio que você tá dando pra ele. Eu não fico fingindo que gosto de jogador, não, viu, Breno? Não gosto mesmo, não vou sair acabando com a raça do cara, mas. Na boa, Gemerson, banquinho, né, querido? Eu não vou ficar defendendo aqui, não, velho. Nem tá doido. Mas enfim, é opinião minha. Tem quem goste do Gemerson. O Gemerson é um homem de confiança do Filipão. Aí, se o Filipão quiser botá-lo como titular, meu amigo, o Filipão é quem manda. Eu tô dando só uma opinião. O Gemerson tem moral com o Filipão. Isso é fato. Mesmo com o erro no clássico ano passado, isso aí, todo mundo tá sujeito, né, a cometer um erro dessa natureza, mas o Gemerson tem moral com o Filipão sim, viu, Gil? Pra gente fechando esse primeiro tempo do Galo, mais algum detalhe por aí, Giovana? Informação sobre o Luiz Henrique, né, que vem lá da França. Os jornais franceses estão falando que o Luiz Henrique, aquele atacante que o Atlético está em negociação, está querendo trazer jogador jovem que pode sim reforçar o Galo. Pode ser também que o técnico de lá do Olympique de Marseille queira realmente continuar com o jogador. Ele teve uma boa atuação na última partida, empate por 2-2 com o Mônaco no último sábado.
Aí o treinador olhou com outros olhos pro Luiz Henrique, então a expectativa é de que a negociação dê um pouco uma esfriada, talvez, por conta desse desejo do Olympique de permanecer com o jogador, agora que o treinador de lá está querendo realmente a permanência de Luiz Henrique. A gente vai continuar acompanhando essa história, essa movimentação mais lenta do Atlético nessa janela de transferências, mas como a gente já imaginava que ia ser. Show de bola, Gil. Ô, Breno, hoje tem bate-papo com gente grande do Galo no seu canal, né, velho? Pois é, Rafa, aproveitar para convidar todo mundo às 7 horas da noite no canal do YouTube Breno Galante. Vou bater um papo com Rubens Menin, né? Conselheiro do Atlético, acionista da SAF, mais conhecido como dono do Galo, né? Vamos bater um papo com ele lá, vamos tentar entender, inclusive, como é que tá essa situação do Rodrigo Caetano. E se o Rodrigo saísse do Atlético amanhã? Como é que ficariam essas negociações aí com Luiz Henrique, com Bernard? Como é que fica essa história? Se o Atlético já tem algum nome? Lá na CBF falam que o Edinaldo pediu autorização ao Atlético para poder negociar com o Rodrigo. Então vamos entender um pouco essa situação, além de falar de base, futebol feminino, várias outras situações aí. Tá todo mundo convidado. Promete ser um papo muito legal, viu, Rafa? Grande abraço a todos e amanhã estamos de volta. Valeu, Breno, um abração e até a próxima aqui em O Tempo Esportes.